todos. Hoje o programa Quert Entrevista recebe aqui no nosso estúdio o professor Adilson Nunes de Oliveira. Vai conversar conosco então sobre um artigo em que ele tem participação recente agora numa antologia. Antologia de que mesmo, professor? Trata-se da antologia da Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul. Certo. A gente só vai rapidamente falar um pouquinho sobre o currículo do professor Adilson, que é bastante extenso, mas inicialmente a gente pode dizer que ele é professor universitário e museólogo, diretor do nosso Museu Paulo Firpo, presidente da Cismaria Cultural do Dom Pedrito, articulista, intérprete musical, e ocupa a cadeira 118, professora Manuela Freire, da Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul. É isso, professor? Tudo bem? Como representante de Dom Pedrito nessa academia, é que eu produzi esse artigo que fala sobre o pão. O pão é sagrado. Certo, a gente tem um exemplar aqui, vou mostrar para todos. Está aqui em minhas mãos. O que dá para falar sobre esse artigo? Então, o pão é sagrado, professor. Pão é sagrado. Pois é, eu sempre digo que todo alimento é sagrado, né? Nós que somos assim herdeiros dessa cultura cristã, né? A gente sempre considera o alimento todo como um alimento sagrado, né? E o pão, sobretudo, né? Porque o pão simboliza todos os outros alimentos também, né? Quando a gente, na oração do Pai Nosso, pede o pão, ou agradece o pão, nós estamos nos referindo também aos outros alimentos para o corpo e alimento. O pão está rodeado de um simbolismo todo especial. Especial, claro. Tem passagens de Jesus, duas passagens interessantes, pelo menos, que falam sobre o pão, que é quando faz a multiplicação dos pães e peixes, né? E quando fez a última ceia, que ele entrega o pão e o vinho como o corpo e sangue de Jesus, né? O senhor falou assim dessa tradição do pão, e que vem um pouco também dessa cultura cristã que todos nós acabamos tendo ao longo da nossa vida, e todos nós acabamos, assim, de certa forma, recebendo essa influência, né? E dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que o pão realmente é sagrado, né? Muitas vezes sem entender o porquê. Na minha casa, a minha avó era fervorosamente católica, né? Como não podia deixar de dizer naquele momento, né? Ela nasceu em 1888 e faleceu em 1975. Assistiu muito pouco da reforma da igreja, né? Então a gente em casa tinha um cuidado muito grande com a alimentação, né? Mesmo porque nessa época os alimentos não havia muita variedade, né? E as nossas arrecadações financeiras também não eram lá essas coisas que podia se esbanjar comida, né? Até hoje eu tenho um hábito, e acho que isso passou pela minha avó também, pela minha tia, de não deixar nada, absolutamente nada no prato quando eu como. O último grão de arroz eu esmigalho, pego ele na mão se preciso, para que o prato fique sem nenhum resquício de alimento, né? Quando hoje a gente coloca os alimentos em geral em potes na geladeira, também quando eu vou reaquecer, coisa assim, reaproveitar, também retiro todos os grãozinhos possíveis para que fiquem todos os alimentos ali. A gente pensa também nessas famílias e pessoas, né, na humanidade, na crise de alimento no mundo, né? Isso é inviável, né? Que não se pense. Crianças que não têm alimentação, né? Então, o pão também tem essa característica toda especial, né? Eu acho que com o alimento e com o pão existe uma coisa que eu chamo de que é uma sinergia, né? Uma sensibilidade que a gente tem, um pacto que a gente tem com o alimento e com o pão, né? E o pão, quase todos são oriundos da farinha do trigo. Ele tem uma simbologia com a própria evolução da humanidade, né? Porque o trigo, se eu não me engano, é um dos primeiros cereais cultivados pelo homem, né? 30 mil anos atrás já se cultivava o trigo, né? Há vestígios dos arqueólogos que já utilizavam o trigo quebrando, né? Tornando farinha, tornando um pó, em que foram encontrados em pedras tipo moedores e batedores, né? 30 mil anos, naquela região ali do Crescente Fértil, que engloba Jordânia, Síria, Iraque, Palestina, inclusive a parte também do Egito. 30 mil anos. Então, de certa forma, também se pensa que os homens pré-históricos não eram somente carnívoros. Hoje você tem essa informação, que também cultivavam o trigo, né? Bom, e
E essa simbologia com o pão acompanha, né, toda a vida da humanidade. E praticamente todos os povos também, né, professor? E todos os povos. Há pães típicos de povos, né? Existem alguns pães típicos de povos, pão ázimo, por exemplo, que é usado pelos judeus durante a Semana Santa. Pão chatinho, assim, né? É um pão sem fermento, é um pão baixinho, que seria o pão, o tipo de pão que Jesus teria comido, né? Sim. Não havia fermento. Ele é feito com água, uma gordura, a farinha, água e gordura, e quando tem um pouco de sal, ou um pouco de açúcar e sal juntos. Né? E a gente, quando eu vou fora e que eu procuro pão aqui no mercado, no dia seguinte eu compro esse pão, porque é um pão bem saudável e sem nenhum tipo de fermento. Né? O pão a gente não, em casa a gente aprendeu algumas coisas com referência ao pão, alguns procedimentos assim, com referência ao pão. Nunca se joga o pão fora, primeira coisa. Quando necessário jogar fora, porque caiu num lugar sujo, ou caiu no chão, alguma coisa que não tem, ou você dá para um animal, um cachorrinho, tem casa, um gato, um cachorrinho, você molha no leite, vai dar para um cachorrinho, também para um gato. Ou se tem que se colocar na cesta do lixo, nós sempre beijávamos o pão antes, enrolávamos em papel, nessa época os armazéns, né? As mercadorias todas tinham em sacos de papel, então se enrolava em papel para se colocar no lixo. Se aproveitava o pão na sopa de pão, é uma sopa engrossada, com farinha, às vezes assim, e na hora de colocar no prato, você coloca aqueles pedaços de pão, muitas vezes torrado, pão dormido. Você faz os pudim de pão, que também é uma coisa muito boa, as rabanadas, na época do Natal, a rabanada, né? E, bom, há vários tipos também de rabanadas, né? Então o pão sempre tem essa mística bem aprofundada. É interessante, assim, que sempre tratando ele de uma forma muito respeitosa, mesmo quando se precisa se descartar. Se encontra pão na rua, você coloca num canto para que um passarinho venha comer, ou um cachorrinho possa passar e comer. Então o pão é um elemento, é um pão que realmente é sagrado, como todo alimento é sagrado, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente não pensa no que tem de sagrado, né? Os nossos índios da América do Sul, nessa costa com o Pacífico, consideram sagrada também a terra, né? A Pachamama, né? Porque era quem nos dá todas as coisas, né? Hoje você fala no agro é tudo, é pop, é não sei o quê. Então realmente é isso aí, né? A terra também é sagrada, né? A Pachamama, né? A terra-mãe, né? A Gaia para os gregos. O senhor falando do povo indígena, né? Em certos aspectos parece que esses povos ditos mais primitivos, eles cultuam esse sagrado de uma forma mais intensa do que o povo moderno, praticamente. Pela dificuldade de conseguir, né? Pela dificuldade de conseguir o alimento. Tem que sair a caça, tem que ter boa colheita, tem que ter umidade, tem que ter solo bom, várias coisas. E quando não tem que sair a caça, tem que se mudar de lugar para conseguir esses elementos, né? O pão, a comida em geral. Né? Eu não tenho números aqui, mas a gente frequentemente vê nos meios de comunicação, assim, principalmente na televisão, assim, a quantidade de alimento que é desperdiçada no mundo inteiro, né? Que daria para alimentar. A gente não tem números também, mas às vezes a gente vê a Ceasa de São Paulo, né, reclamando a quantidade de material que sai fora, né, folhas de verduras, que às vezes são recolhidas até para hospitais e para creches e para essas ONGs que fazem alimento para pessoas idosas e pessoas pobres. Bom, é isso aí. Outra coisa interessante, a minha avó sempre dizia, e é verdade mesmo, né? Duas coisas não se nega para ninguém, um copo d'água e um pedaço de pão. A gente aprendeu isso. Eu também já ouvi falar disso. É nesse sentido que todo alimento, então, possui esse algo de sagrado, né, professor? E é preciso que a gente entenda isso e pratique também isso aí, né? Eu acho que até, não sei como é que em escola, mas acho que é uma coisa também que isso se ensina na casa, mas na escola também é preciso que a gente veja esse sentido, né? A falta de alimento no mundo é muito grande, né? Tem populações imensas em países africanos, em especial, que a gente mais vê, né? Crianças famintas que passam dias, às vezes, sem comer nada, né? Comendo cocô de animal, né? Para terem que comer, né? Aquele salgado, o fotógrafo tem umas imagens, deixou cair o coração, né? De ver, né? Isso aí, né?
Terra com Açúcar, já vi também. Professor, a antologia, para quem quiser adquirir, como é que faz? Essa antologia é assim, ó. A gente, como também aquela da Cismaria, Manancial, cada pessoa que escreve colabora com um valor pelas páginas que escreve e recebe em número proporcional. Então eu tinha na realidade 10 livros desse aqui, 10 exemplares. Já fiz uma reuniãozinha, como eu fiz aquela outra vez contigo também, uma reuniãozinha aí na bolaria, vou fazer propaganda, né? Na bolaria, e distribuí os livros que eu tinha ali para meus irmãos, para minha família e os exemplares que eu guardo em casa. Agora parece que essa obra também já foi esgotada, como foi o outro do Ciclo Pesquisa Literária, que eu falei sobre a Firmina Pedrosa. Eu coloquei no blog, tu viste no blog, eu coloquei esse texto, coloquei o texto da Firmina Pedrosa também no blog, e coloquei um que eu produzia bem pouco para um jornalzinho chamado Letras Santiaguenses. E publiquei também um texto sobre a Gisele, que é a fundadora da Cismaria. Eu primeiro que participei da Letra Santiaguense e queria colocar exatamente uma homenagem para a Gisele. Legal. Professor, falamos então sobre o Sagrado do Pão. Atividades do museu, aproveitar o espaço para deixar um recado, o bazar. O BRIC Desapego está continuando ainda, né? Ficaram muitos itens ainda. A ideia seria até o dia 6 de janeiro. Então, mas sobraram muitos itens e a gente ainda está ele montadinho ali. Se as pessoas querem adquirir, tem coisas bem acessíveis, né? Vários itens bem acessíveis. Tem algumas roupas, mas muitos são bijuterias e alguns objetos para casa também. Uma estufa bem boa, bem nova, que tem uso. Nesse período, pelo turno da manhã? Nós estamos agora de manhã, das 7h30 ao meio-dia. Telefone 1641, quem quiser ligar para saber se estão atendendo. 1641. Tá bom. Agradeço a sua presença, professor, falando então sobre o artigo O Pão é Sagrado. Muito obrigado.